Vamos falar um pouquinho hoje de um assunto que muitas vezes a gente acaba deixando passar desapercebido, sobre o nosso lar, sobre nossa casa, o lugar que a gente vive. A gente costuma muito cuidar do nosso organismo, do nosso corpo. Claro, não como deveria. Tanto mente, corpo, espírito, né? Hoje a gente vê que a forma de se cuidar está mais fácil, pois tem muitos profissionais. Mas e sua casa? Como você anda cuidando dela? Como você anda alimentando a sua casa? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as energias nocivas, sobre as energias e influências negativas que podem, né, trazer pra gente prejuízo dentro do nosso lar. Vamos falar um pouquinho disso? Bom, a gente tem que entender que nosso lar é o nosso abrigo. Dentro do nosso lar, a gente se protege, a gente se guarda, né, de um tempo de chuva, de um frio, e tudo que tem em volta daquilo é as paredes que nos guardam. Mas vamos falar um pouquinho sobre tudo que é negativo dentro de um lar, que pode estar impregnado ali, que pode trazer negativo. Vamos falar, né, sobre essas energias negativas que podem, né, trazer tanto para nossa casa. Vou dar um exemplo de empresas também, porque é muito importante, né, o que pode ocasionar. Dentro de uma casa que ela está sobrecarregada, a gente tem que entender que tudo ali dentro não está em perfeita ordem. Nada ali dentro é satisfatório. Então, dentro dessa energia, a gente tem que ver, né, que quando a energia do mal se instala ali dentro, né, as pessoas ficam alteradas. Toda a energia, né, da casa é uma energia de doença. Então, vamos pôr, tô ficando doente de 15 em 15 dias? Claro que tem outras influências para isso acontecer, né? A gente poderia falar de órgãos laríngeo, né, do chakras, mas a casa hoje, nosso lar, pessoas doentes, pessoas perturbadas, pessoas irritadas, pessoas totalmente, né, sonolentas, pessoas que podem, né, desenvolver um estresse, depressão, ou seja, isso é um exemplo de quando uma casa se encontra energeticamente negativa. Tem algum ponto que eu falei que você se encontra? Ah, eu chego em casa, eu tenho muito sono, né? Um cansaço, uma drenagem acontece ali, né? Ou seja, tudo em uma casa que anda e está negativa é parado. Tudo está parado dentro dela. Ou seja, vida financeira, afetiva, profissional, as coisas lá dentro não andam. E quando a energia é mais densa, aparelhos domésticos quebram, coisas começam a estragar, vazamentos, quebração e quebração e quebração. Então a gente entende que se a gente cuida do nosso corpo, a gente tem que entender que o nosso lar também faz parte do que somos. Por quê? Tudo, toda a energia nociva que existe dentro de uma casa, né? Todo padrão energético que existe dentro de uma casa está voltado, está totalmente ligado à vibração dos donos dela. Ou seja, não adianta uma pessoa falar, ah, mas eu sou tão pacífico, e a casa tira, tira, tira. E essa energia da casa é manipulável, é totalmente cansada, né? Então, tudo é proveniente da energia do dono. Quando a gente fala desses acontecimentos, desses estresses, dessas mudanças de humor, de tudo aquilo que atrapalha, a gente tem que notar que existe, né, uma energia, né, que impregnada ou, né, que serve como uma memória, que é chamada de memória das paredes. Ou seja, uma casa, né, ela sabe tudo, ela guarda tudo. Uma casa ela tem, né, tudo colocado ou acrescentado dentro dela, desde o passado, presente e terá também no futuro. O nome de memória das paredes é por quê? Porque tudo que é impregnado, tudo que é acontecido, brigas, contendas, mortes, desentendimentos, xingamentos, praguejamento, maldição, está nas memórias das paredes. Tudo existe. E se a gente não cuida, vamos pôr, eu faço um tratamento de terapia hoje, uma rádio única, né? Conselhos de uma carta, e que eu posso mudar, mas daí eu volto para o mesmo lugar. Um lugar que está tudo emanando pragas, um lugar que está tudo emanando doenças, perversão,
dores. Vou dar um exemplo de empresas. Uma empresa que está passando por influências negativas ou que está com as memórias das paredes dominando ou predominante dentro das energias e aquilo anda mal, o que acontece? Queda nas vendas, perda de clientes, atrito entre os funcionários, ou seja, acidentes de trabalho. Tudo isso vai acontecendo assim, ó, de uma hora para outra. Desmotivação. Desmotivação de todos os funcionários. Ou seja, toda a energia que se forma nas paredes é uma memória de tudo aquilo que aconteceu. Você sabe qual é a memória que a sua parede guarda de você? Você sabe qual é a memória que a sua parede ela guarda da sua família? Imagina aquelas casas que são passadas de geração em geração, que nunca foram limpas de verdade, de forma energética. Quando uma casa está sobrecarregada, tudo ali dentro começa a se perder. Ou seja, tudo ali dentro começa a trazer dor. Então, por exemplo, uma casa muito bem limpa pode trazer um odor muito forte. Plantas, flores acabam murchando e morrendo. Mas eu comprei, né, o substrato. Eu comprei uma terra pronta, uma vitamina, isso. E morre. Isso que eu estou narrando, eu tenho que narrar em poucos minutos, por quê? Porque são muitas coisas, é só um fio dentro dessa meada toda. E o foco hoje é o cuidado que você deve ter com o lugar que você tem para voltar. Sabe aquele dia que você sai do trabalho e você está tão cansado, mas o seu desejo não é voltar para casa? Casa está com energia negativa. Energia dos donos, energia da sua mulher, energia sua, das contendas, das brigas, dos seus pais, porque eles não sabem lidar mais. Ou seja, tudo isso pode gerar para vocês dor. Iago, como a gente pode começar a solucionar isso antes de uma limpeza energética? Primeiro, boca fechada, manter a boca calada. Se você não tem o que dizer dentro da sua casa, se você não tem, ou se você tem pudor diante de um acontecimento, um atrito, e você se cala, você está evitando praguejar dentro da sua casa. Você está evitando criar um atrito e uma memória para que seus filhos, seus parentes que vão te visitar ou que podem chegar até a sua casa, vivam aquilo também. Ou seja, um exemplo, se nunca foi cuidado, se nunca foi trabalhado ali, toda a energia das paredes, ela traz para a gente um grau de repetição. Sabe aquela herança que a gente fala genética, do azar, das crenças? As paredes também elas trazem isso. Por quê? Porque, por exemplo, eu aluguei um apartamento lindo, chique, maravilhoso. Mas se ali dentro moravam duas pessoas que eram totalmente negativas, azaradas, que não conseguiam lidar com a vida, vai ter memória das paredes. E você não limpar, se você não cuidar, você vai adquirir todo o azar delas. Então você vai brigar com seu marido, você vai perder o seu tempo, você vai trabalhar e não ver dinheiro. Por quê? Porque toda a energia está sendo sugada. Por quê? Porque ali está travado. Então, quando a gente começa a melhorar, quando a gente começa a cuidar, é evitando um atrito, é evitando uma palavra de maldição, vai receber visitas? Deixa portas de cômodos que são particulares fechadas. Um exemplo, o quarto. O quarto é muito particular. O quarto é onde o seu descanso acontece. Não encha de pessoas ali dentro. Não traga pessoas e pessoas, porque tudo que vem de fora traz uma energia. Pode ser muito boa, mas pode ser muito ruim também. Vai para a memória das paredes. Impregna. Fica ali. Feche as portas de cômodos que são particulares. Mantenha-se a casa organizada para que a rota das pessoas sejam em cômodos abertos, para que aquela energia consiga ir e voltar, ou seja, consiga ser manipulada depois com mais tranquilidade. Isso é um dos exemplos, Isso é um dos focos, que mais que eu posso evitar na minha casa? A limpeza doméstica. Mofo e rachaduras são coisas que atraem o quê? Desencarnados. Se a minha casa tem mofo atrás do guarda-roupa, onde que eu deixo para limpar uma vez por ano, onde eu deixo para limpar uma vez por cada década, chama e atrai desencarnados. Não importa qual, tá?
Porque se tem um desencarnado perdido, aquilo também é alimento, ou seja, é vibração. Se esse lugar está sujo, principalmente, né, espíritos zombeteiros, que gostam de afrontar, de fazer graça, né? Ou seja, está sujo, está desorganizado, cura, limpa, tá? Perdão. Camas. O que eu faço com as minhas camas? Como que eu posso organizar ali? Eu coloquei esse exemplo de camas, mas tudo aquilo que guarda entulhos precisa ser removido. Você guarda coisa debaixo da cama, você está impedindo a energia Chi de curar, de libertar, de trazer saúde, vitalidade, doença, tá? Então, você guarda muitas coisas acomodadas em cima do guarda-roupa, coisa que você não vai usar, elimina. Utensílios. A memória das paredes, ela está impregnada desde os utensílios de cozinha até os móveis. Então, seus móveis também têm vida própria. Seus móveis também têm resposta para o que você vive e grava tudo que você vive. Então, por exemplo, aquela batedeira que você ganhou do seu avô de 1000 anos atrás, que está quebrada e você nunca vai consertar, eu vou deixar para o meu marido consertar. Não conserta, tá? Você não vai consertar, você só vai deixar guardada, porque é uma memória e é uma memória de forma, né? Ou seja, uma energia de forma, onde a gente guarda essas energias para a gente ter um pedaço de algo. Ou seja, energia de forma também ela pode entrar como prejuízo, ou seja, presente de alguém que te deu, energia de alguém que te deu um presente, uma amiga que nunca mais conversou com você, ou que entrou em atrito com você, também é energia. Ou seja, também tem memória. Tem que doar roupas, presentes, coisas que trazem memória, assim como móveis. Móveis também têm memória. Não que você vai sair doando os móveis da sua casa, mas a gente vai fazer o quê? Limpeza energética, curar, libertar. Temos que entender que tudo o que influencia vem do nosso querer e de nós que sempre construímos ou fazemos. Se a gente quer melhoria, se a gente quer transformação, a gente limpa, a gente faz. Vamos por outros exemplos que podem trazer energias para você e memórias. Roupas de brechós, móveis usados. Posso ter? Claro que pode. Chegou em casa, paninho com sal grosso e roupa jogada no sal grosso, numa água de sal grosso. Depois você pode sambar com ela que vai funcionar. Porque a gente não sabe qual indivíduo que trazia alegria ou dor. A gente não sabe a memória que existe dentro daquela peça de roupa ou daquele móvel. Então, de princípio, cuide daquilo que pode trazer para você dor. Quando a gente fala da limpeza energética, de uma forma resumida, a gente pode trabalhar de certa forma usando incensos, usando incensos naturais, como hortelã, como ervas, que podem trazer grande limpeza espiritual. Ou seja, é incenso, é limpeza, ou seja, aguinha com anil. Vai limpar, fazer aquela faxina de 15 dias, passa aguinha com anil depois do cheirinho ali. Ou seja, vai começar uma limpeza energética, fecha toda a casa, começa do fundo para fora e dentro disso vem jogando fumaça, vem pegando a fumaça do incenso ou daquilo que você quiser usar de forma natural, pode ser até com aromaterapia, ou seja, vários aspectos que a gente pode trabalhar ali. Ou seja, estou dando exemplo do incenso porque são várias ferramentas, mas eu acho que todo mundo tem um incenso em casa, né? Então pega ali uns 4, 5 incensos e vem passando pelas paredes, pelas janelas, pelos batentes. Banheiro é um lugar que impregna qualquer tipo de energia, ou seja, é o lugar mais sujo da casa, onde sempre está impregnando entidades, energias, desencarnados. Então, joga incenso dentro do banheiro, joga água com anil, cura, limpa, tá? Ou seja, foi de dentro para fora, limpando, passando nas paredes, nos lugares, tirando os entulhos. Parou, abriu tudo e deixa as energias entrarem, deixa a nova energia formular essa casa novamente, tá bom? O assunto hoje é breve, mas dentro disso é um assunto muito importante. De 1 a 10, como que está a energia da sua casa? Como que está o estresse aí? Pensa sobre isso. Eu agradeço vocês por me ouvirem até aqui. Se tiverem algo, algum comentário ou algo que vocês queiram que fale, pode deixar aqui embaixo no comentário. Agradeço e gratidão.